Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui nesse canal que a gente fala de engenharia e carreira para desvendar os mistérios aí que muitas vezes a gente fica meio preocupado e não sabe muito bem como que é essa carreira, né? Com tanta informação aí para a gente conversar. Então aqui, você já sabe, né? O quadro Passa Lá em Casa, que a gente conversa sobre vários assuntos para a gente melhorar o nosso desenvolvimento. Bom, você não me conhece? Eu sou a Alessandra, sou engenheira civil e eu já estou muito tempo no mercado. E aí eu vim aqui contar um pouquinho para vocês dessa trajetória e o que acontece no mundo corporativo. Mas antes de eu começar a te contar tudo sobre a engenharia e o mundo corporativo, você já sabe o que você tem que fazer? Bom, você tem que se inscrever aqui no canal, em algum lugar aqui da tela, você vai achar o botão para você se inscrever e acionar o sininho para você receber todas as notificações. Então vamos lá conversar um pouquinho hoje? Hoje esse vídeo é para você que quer saber como eu escolhi ser engenheira civil e para você que está aí na dúvida se você quer ser engenheiro, você, o que esperar dessa carreira. Primeiro, né, por que eu escolhi a engenharia civil, né? O que foi que assim me deu um estalo e que eu quis ser engenheira civil? Gente, eu vou contar uma coisa aqui que com certeza muitas pessoas passaram por isso. Mas quando eu estava lá, né, no colegial ainda, né, não era nem como é hoje o método de ensino, né, a classificação aí das séries, eu fiz aqueles testes vocacionais porque eu também não sabia exatamente o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Qual que seria a minha escolha da minha profissão. E eu gostava muito de tecnologia, eu gostava muito, né? E estava no começo. Eu terminei, né, o colegial, eu nem sei, gente, como que fala hoje, qual que porque hoje é o ensino médio, ensino fundamental, acho que hoje seria o ensino médio, né? Eu terminei em 1995, olha, eu entregando a minha idade aqui. E aí, 1995, a gente não tinha, né, celulares como a gente tem hoje, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. E eu sou uma pessoa que gosto, sempre gostei muito de tecnologia. E uma das coisas que eu queria ser quando eu crescesse era trabalhar em processamento de dados com computador. E eu tinha na minha cabeça que eu seria uma profissional dessa área. Mas eu também gostava. Eu achava que assim, eu não sabia o que ia acontecer nessa área, era uma coisa muito nova. Ninguém tinha muita consciência de como seria a internet depois de todos esses anos. Então, eu, como uma boa taurina, né, com ascendente em virgem, quem entende de astrologia vai entender o que eu estou falando. Eu gostaria de uma coisa mais tradicional, uma coisa mais conservadora. E o que eu fiz? Né? Eu fui buscar alternativas que eu conseguisse unir o útil ao agradável. E o que aconteceu? Eu, na minha busca, né, nessa questão de fazer testes vocacionais, entender qual que era, né, o que se identificava mais comigo. Eu sempre gostei muito mais das matérias de exatas do que de humanas e biológicas, tanto que quando eu fiz a transição, né, do ensino do ginásio para o colegial, que era assim que era chamado na época, eu tinha a opção de fazer um curso que chamava magistério, que você, ao invés de você fazer um colegial tradicional, você fazia um colegial para você se tornar professor. E eu fui para esse curso, né, que também seria um colegial, mas com ênfase em me tornar professora, mas eu não consegui, não me identifiquei com o curso, porque era muito mais matéria, era muito mais voltada para humanas e eu sou muito mais voltada para exatas, né? O meu dia a dia é totalmente voltado para números, análise de dados e isso é o que me move aí, o que faz com que meus olhos brilhem quando a gente fala de trabalhar. Então, nessa questão de buscar uma profissão, eu me deparei com um curso que existe, né, hoje em dia também, que chama Tecnologia de Construção Civil, com ênfase em edifícios. E eu achei bacana, porque aí eu fui ler sobre o curso, né, a palavra tecnologia era uma palavra que já brilhava aos meus olhos, e aí eu resolvi fazer esse curso. Era um curso, né, de uma faculdade pública,
E aí, e eu também, né, eu precisava buscar alguma coisa de uma faculdade pública ou ia ter que buscar um financiamento educacional, porque eu não ia ter condições de pagar uma faculdade de ponta, ou melhor, não ia conseguir pagar uma faculdade. Então eu precisava estudar lá, ralar, para conseguir passar numa faculdade pública, ou conseguir bolsa em alguma faculdade. Então eu achei lá o curso da FATEC, né, uma faculdade ligada à Unesp, que era uma faculdade de 3 anos. E essa faculdade, ela depois, quando eu fosse, né, se eu me identificasse com o curso, eu poderia depois fazer uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura, para eu ter os dois títulos, né, tanto de tecnóloga quanto de ou engenheiro, ou arquiteto, enfim. E aí eu peguei, fui lá, fiz o vestibular, passei no vestibular. E quando eu cheguei lá no curso, o curso era um curso muito mais tradicional, né? Era um curso muito mais voltado à construção civil do que em tecnologia propriamente. Tinham poucas matérias, e assim, eu entrei na faculdade numa transição das tecnologias, porque, gente, hoje a gente vê aí que a gente, né, desenha, não tem mais, ninguém desenha à mão, todo mundo desenha no computador, o BIM tá aí, né, tentando ocupar o seu espaço, mas antes, gente, tudo era desenhado à mão. Quando eu entrei na faculdade de tecnologia, tudo era. A gente aprendeu a desenhar à mão, a gente fazia os desenhos, né? A gente tinha desenho técnico, que a gente desenhava todas as perspectivas à mão, a gente fazia tudo, né, à mão, não tinha essa questão de desenhar no computador. No meu último ano de faculdade, que começou a ter essa transformação digital. Isso a gente está falando lá no finalzinho da década de 90 do século passado, 98, 99. Que aí a gente começou a trabalhar dentro do computador, a desenhar no computador. Estava começando essa questão das faculdades, das universidades, introduzir tecnologia dentro da grade educacional, ali, né, do currículo escolar. Então eu comecei a ver essa transformação tecnológica lá atrás, quando eu estava na faculdade de tecnologia. E para mim foi uma coisa assim que abriu a minha cabeça, né? Então, e foi que eu percebi que realmente era o que eu queria ser, engenheira, e depois eu fui lá, fiz a faculdade de engenharia, fiz mais 3 anos, porque o corpo docente da FATEC, ele também trabalhava em outras universidades, e eu fui para uma delas que tinha, né, o currículo era muito equilibrado com a grade da FATEC, e era muito equilibrado para a FESP, que foi a faculdade onde eu fiz a minha faculdade de engenharia. Então, eu me vi muito naquele mundo, né, naquela coisa. Foi fácil, gente? Não foi fácil fazer cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, mecânica dos fluidos, gente, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, como que a gente sabe né, aquele monte de cálculo. Eu sempre estudei em escola pública. Logo que eu entrei na faculdade, eu tive uma dificuldade gigante, porque o ensino na escola pública não já estava, né? Estava num período, né, de decadência ali, não estava tão eficiente quanto era nas décadas anteriores. Apesar de eu ter estudado em boas escolas públicas, né? As escolas que eu estudei, assim, no colegial principalmente, as pessoas saíam da escola e iam para um colégio particular porque o ensino da escola era tão bom que se a pessoa não fosse para um colégio particular, ela não passava de ano. Então não tinha essa coisa que tem hoje, né? Que tem que você não repete mais de ano. Então isso na minha época não existia, você repetia assim de ano. E eu fui uma aluna muito, como que chama? Eu fui uma boa aluna no colégio, né? Nunca repeti de ano. Na faculdade eu não fui tão boa assim, né? Então eu repeti em Física 1, Cálculo 2, Resistência dos Materiais. Quando eu fui para a faculdade de Engenharia, né, fazer a minha faculdade de Engenharia, eu estava trabalhando numa empresa, trabalhando muito, e aí eu não, né, dei a devida importância aos meus estudos. Aí fui lá, gente, repeti em Física 2, Mecânica Geral e Mecânica dos Fluidos. Então, a gente precisa dar a devida importância, né, para as coisas na nossa vida. Então, no ano seguinte, fui lá, né, ralei bastante, consegui passar em tudo. E aí,
os 2 anos seguintes foi muito, né, muita relação aí para conseguir completar, né, os estudos e conseguir fazer a faculdade em 3 anos. Então, a FATEC eu fiz, se não me engano, em 4 anos, eu entrei em 96, saí 96, 97, 98, foram 4 anos de FATEC e 3 anos de engenharia na FESP. Então, isso me deu, né, assim, a certeza do que eu queria. No primeiro momento, sim, né, porque aí eu comecei a fazer estágios na área desde, se eu não me engano, no segundo ano da faculdade eu já comecei a fazer estágio. Então aí que eu comecei a perceber o que eu poderia fazer. Então eu busquei, eu acho que não foi nem que eu busquei, mas eu tive a sorte, né, de conseguir fazer estágio em diferentes setores do mercado da construção civil, porque a construção civil, gente, ela é muito ampla, né? Quando a gente fala, né, primeiro a gente fala, a gente tem edifício, a gente tem ponte, a gente tem estrada, a gente tem aeroportos, a gente tem instalações hospitalares, a gente tem escritórios, a gente tem assim, a gente tem várias vertentes aí para a gente trabalhar só pensando no tipo de construção. Quando a gente entra, né, efetivamente em um determinado tipo, aí a gente tem subdivisões ali, porque a gente tem o projeto, a gente tem o orçamento, a gente tem o planejamento, a gente tem a obra, efetivamente, a gente tem os suprimentos, a gente tem o departamento de qualidade, então a gente aí já tem mais um leque de opções. Então eu consegui passar por várias áreas para identificar o que realmente eu gostava. E aí que eu me identifiquei mais com a área de planejamento, né? Trabalhei em obra, trabalhei em orçamento, trabalhei em suprimentos, trabalhei em projeto, trabalhei em assistência técnica. Eu acho que eu só não trabalhei na qualidade. Mas acho que as outras áreas, todas, eu passei ali para entender como que funcionava e para ver qual que era a área que eu mais me identificava. E aí, né, você de novo, então aí você se achou, né? Então você começou a fazer o curso, começou a fazer estágio, começou a entender como funcionava. Sim, uma das matérias que eu mais gostei na faculdade foi a matéria de planejamento. Na FATEC ainda, na FATEC que eu conheci o MS Project, que a gente usa hoje, né, todo mundo aí conhece o MS Project, você trabalha aí na construção de edifícios, e eu eu conheci a ferramenta e essa ferramenta me deixou encantada. Lá, acho que em 1997, estava começando também essa coisa de digitalizar também os cronogramas. E aí eu fui lá, fiz o meu trabalho, né, de planejamento de obras já no MS Project. Então já tive o contato lá na faculdade, uma coisa que estava sendo difundida ainda nas empresas. E aí aquilo acho que ficou na minha cabeça, né, e aí foi o que eu trabalho até hoje em dia. Mas aí vocês vão falar, então você se achou logo no começo, não sei o quê. Não, minha gente, não me achei logo no começo, né? Então eu me achei, sim, vamos reformular a frase, né? Comecei a trabalhar, me identifiquei né, em todas as áreas que eu trabalhei, eu me identificava, mas teve um momento que eu achei que a engenharia não era para mim. E aí eu fui trabalhar numa empresa e essa empresa eu não consegui performar como na minha cabeça eu deveria performar. Só que eu era uma profissional inexperiente, estava começando ali a minha carreira. A construção civil tem muitos altos e baixos. Se a gente pegar a curva, né, de como que o setor funciona, a gente consegue ver, né, que a gente vai para um momento de crise, depois a gente sobe, né, num patamar aí de constância, aí, de bastante trabalho, e depois a gente cai de novo para a crise e a gente vai. O setor funciona mais ou menos desse jeito. E aí, quando eu me formei, a gente estava passando por uma crise. E eu precisava trabalhar, gente, porque todo mundo precisa trabalhar. Aí eu fui desligada de uma empresa, fui trabalhar numa outra, e a outra era muito desorganizada, e eu aprendi, né, a trabalhar em lugares muito organizados, né? A maioria das empresas que eu trabalhei antes dessa, que foi acho que o ápice aí da desorganização, eram empresas organizadas, que elas funcionavam bem, elas tinham processos bem robustos ali, que já estavam consolidados. E aí eu entrei numa empresa que
não tinha tanto os processos consolidados, cada um fazia as coisas de um jeito, e eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, então eu não conseguia entender que aquilo não era um problema meu, era um problema da empresa. Só que na hora que você está ali tendo que entregar uma obra, né, e você abaixo de você, né, tem vários profissionais que dependem, né, de você ali para estar recebendo o salário deles, né, no dia que tem que receber, tudo certinho, e as coisas não acontecem, para mim era uma cobrança assim, e muito alta, né? Eu me colocava nesse papel que eu era responsável pelas coisas acontecerem. Se não aconteciam, eu achava que eu era responsável por aquilo. E aí eu trabalhei, sei lá, acho que não deu um ano eu trabalhando nessa empresa. E aí chegou num momento que eu falei, não dá para trabalhar desse jeito, porque eu não sei trabalhar dessa maneira. E na minha cabeça, isso era porque eu não era uma boa profissional. E hoje eu entendo que não, né? Que é totalmente o contrário. Só que lá atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não conseguia entender isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Vocês que estão começando agora, às vezes a gente cai de paraquedas nos lugares que o lugar não tem os processos ainda, né, consolidados, e aí a gente, como profissional, querendo ser, né, responsável, competente, de entregar tudo conforme a gente precisa entregar, às vezes essa parte que ela não está ainda consolidada na empresa, a gente toma como se fosse responsabilidade nossa. E uma empresa não se faz com uma pessoa, né? A empresa se faz com um grupo de pessoas que tem que estar dispostas a fazer aquele trabalho acontecer. E isso não estava acontecendo na empresa que eu estava trabalhando. Então, só que isso eu não enxergava naquele momento. Então, com isso, assim, eu pedi demissão desse trabalho. E eu falei, bom, eu não sirvo para ser engenheira, porque se eu não conseguir fazer isso, né, esse trabalho acontecer, né, eu não sirvo para ser engenheira. Então, achei assim que eu era a incompetente da história. Então, eu falei assim, não, eu sou incompetente, não sirvo para ser engenheira. Vou fazer outra coisa da minha vida, vou pensar o que eu vou fazer, porque engenharia não é para mim. E aí, como boa taurina novamente, né, não sou uma pessoa que saia esbanjando dinheiro por aí, e sempre tenho uma reserva né, que eu consiga aí viver, né, por um determinado período. Falei, bom, vou pensar o que eu vou fazer, né, colocar minha cabeça no lugar, porque essa empresa me deixou meio maluquinha, né, com toda a confusão que era. E aí, né, comecei a pensar, será que eu vou fazer turismo? Será que eu vou fazer, sei lá, fisioterapia? Enfim. O tempo foi passando, eu fiquei lá pensando o que eu ia fazer, o que eu não ia, o que seria na minha vida. E aí eu peguei e falei, gente, não vai dar, né? Vou tentar mais uma vez, né? Foram 7 anos ali estudando para ser engenheira. E né, nesses anos todos, né, teve um trabalho bacana. Por que não tentar novamente, né? Vamos tentar novamente ser engenheira. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí. E aí acionei, né, que quem tem amigo tem tudo nessa vida, gente. Então, assim, o networking é tudo nessa vida, né? Precisamos fazer um vídeo sobre isso também. Mas o que eu fiz? Peguei, né, a minha rede de amigos e, gente, não é que nem era hoje. Isso a gente está falando em 2006. Então, 2006, 2005. 2005 ou 2006, algum desses anos aí. Aí peguei, comecei a mandar currículo, né? E assim, né, vai pro computador, faz o currículo, liga, ó, fulano, você pode indicar, não é que nem hoje que tem o WhatsApp, que a gente sai mandando WhatsApp, mensagem para todo mundo. A gente ligava para as pessoas para falar, olha, eu estou buscando uma oportunidade, tá, você pode me ajudar? Ah, posso, pega seu e-mail, já tinha e-mail, não era tão, já era 2006, né, já estamos, né, 10 anos depois do começo da faculdade. E aí, né, o meu currículo começou a rodar aí pelas empresas, e eu fui chamada para trabalhar na assistência técnica. E aí, gente, eu precisava trabalhar, né? Então, vamos trabalhar, porque na hora que a gente precisa trabalhar, a gente não escolhe o que a gente vai fazer, a gente simplesmente vai lá e faz. E aí eu fui trabalhar nessa empresa na área da assistência técnica. E, gente, aí as coisas, né, começaram a
a mudar, né? Porque aí eu já fui para uma empresa organizada, aí eu já falei, opa, aí minha cabeça já começou, opa, pera, agora eu acho que eu estou num lugar, né, que eu acho que aqui é bacana, né? As pessoas eram pessoas super responsáveis, pessoas super competentes, pessoas que já estavam na empresa há bastante tempo, as coisas aconteciam, né, assim, de uma forma organizada, de uma forma a empresa era uma empresa bem conceituada, né, no mercado ainda é, né? E aí comecei a trabalhar nessa empresa. Ah, mas aí você estava feliz no que você estava fazendo, que não sei o que, tudo isso, vocês vão me perguntar de novo. Então, eu não estava feliz, gente, no que eu estava fazendo. Porque vocês lembram que lá atrás, em 1998, quando eu estava lá na faculdade de tecnologia, os meus olhos brilharam para a parte de planejamento de obra, né? Que eu fiz lá o meu primeiro cronograma no MS Project. Então, era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí, de novo, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, assim, gente, a assistência técnica é só resolvendo o problema o dia inteiro. Então, assim, não era aquilo que eu gostava de fazer da minha vida, né? Então, eu falei, gente, agora que, assim, eu tô com a minha saúde mental já, né, bem estabelecida, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto. Só que, assim, eu adorava trabalhar nessa empresa, que eu trabalhava na assistência técnica. Né, saindo um pouco aqui do assunto, eu acredito muito na força do nosso pensamento, na lei da atração e em o que a gente, né, molda para a gente mesmo na nossa vida. E eu tinha muito isso, que eu queria trabalhar no planejamento, mas por um outro lado eu também queria muito continuar trabalhando na empresa que eu trabalhava na assistência técnica. Só que aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no planejamento com um amigo meu que eu já tinha trabalhado, que eu já conhecia, então que a gente já tinha trabalhado junto, tinha sido um trabalho bacana, um trabalho que eu gostava muito de fazer. E aí ele me chamou para ir trabalhar no planejamento. Então, falei, não, agora a minha vida vai estar, né? Vai dar certo. Aí eu peguei, e assim, gente, boas relações a gente precisa ter em qualquer empresa que a gente trabalha. E eu sempre fui muito honesta, né, com a minha líder, né, da área da assistência técnica. E assim, a partir do momento que surgiu esse desejo de trabalhar no planejamento, eu sempre deixei muito claro para ela, para que ela também pudesse, né, tomar as medidas cabíveis quando fosse necessário, para ela também não ficar na mão. E aí a gente já, né, aí eu já peguei, já nesse meio tempo eu tinha uma outra amiga que gostava de trabalhar na assistência técnica, aí eu já coloquei as duas juntas para se conversarem. E aí chegou o momento, tá tudo certo, eu vou me desligar da empresa, que eu vou para outra empresa, a minha amiga, que você já conheceu, você contrata ela, você viu que ela tem uma boa experiência, e vida que segue. Gente, no dia que eu fui lá e falei que, olha, estou indo embora, o universo conspira, né? E aí, né, são aquelas coisas que a gente não sabe por que acontece, mas acontece na nossa vida. No dia que eu fui lá e pedi a demissão, a empresa que fazia o planejamento dentro da empresa que eu trabalhava era uma empresa terceirizada. E estava começando um boom imobiliário, né, daquela época de 2007, ali, o comecinho. E a Exetec foi lá e comprou essa empresa. Todo mundo conhece a Exetec, né? E aí, essa empresa não podia mais prestar serviço para nenhuma construtora. Logo, abriu uma vaga no planejamento na empresa que eu trabalhava. E aí a minha chefe veio toda feliz, assim, Ale, abriu uma vaga que não sei o quê. E eu fui lá e falei para minha chefe, olha, você vai lá e fala pro dono da empresa que eu tô indo embora. Porque eu dou resultado na assistência técnica, ele não vai me tirar da assistência técnica para me colocar no planejamento que ele vai buscar uma outra pessoa, porque tá tudo certo aqui, então você pode falar para ele que eu vou embora. Ela, mas como assim? Eu falei, pode falar que eu vou embora, não tem problema. Aí ela foi lá, contou que eu ia embora, que eu ia trabalhar no planejamento, aquela coisa toda tal. Aí passou uma semana, ele foi lá e me chamou para conversar, falando sobre a vaga do planejamento, se eu queria ficar, tal, que ele não ia deixar eu ir embora, porque a oportunidade que eu ia ter na empresa seria muito melhor do que a oportunidade que eu teria na outra empresa. E ele estava certo, minha gente. Ele estava muito certo. E isso já se faz
2007, isso, finalzinho de 2006, comecinho de 2007. E eu estou lá até hoje. E por causa de toda essa história, tudo isso que está acontecendo, que vocês me veem nas redes sociais, né, nos eventos por aí, toda essa trajetória começou dessa conversa. Então, para a gente concluir aqui esse vídeo, né, que ficou bem já extenso, o que eu quero contar para vocês, né, o que eu quero que vocês se tomem, né, como lição aí. Às vezes a gente não entende, né, o que está acontecendo aí no universo, né? Porque às vezes a gente traça alguns caminhos e eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que não dá certo essas coisas, tal? Mas lá na frente, o negócio dá certo, gente. Assim, se a gente acredita naquilo, né? Se a gente tem uma meta, se a gente persegue, né, um objetivo, uma hora esse objetivo ele vai acontecer, a gente vai alcançá-lo. Então, não perca as esperanças nunca, gente. Então, mesmo que esteja difícil, tem hora, gente, posso falar, teve muito momento que foi difícil, que falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que isso não é para mim. Mas, né, a gente levantava no outro dia e falava, não, vamos lá, vai dar certo. E eu acho que deu certo, né? Tô bem feliz, né, com a minha carreira, tô bem feliz no que eu estou, o que eu vivo na minha carreira e o que eu posso proporcionar para as pessoas que estão ao meu redor, nessa questão do conhecimento, na questão de estar auxiliando aí, né, no dia a dia, né, de todo mundo que está aí nessa jornada junto comigo. Então, não deixe de acreditar nos seus objetivos e corra atrás deles, porque com certeza, se você tem essa consciência que você acredita, você vai chegar lá. Então, para você que acredita que tudo vai dar certo, eu também estou torcendo e eu também acredito que vai. Então, até o próximo vídeo.